Gravando. Nós estamos hoje aqui em Osasco para fazer uma das nossas pregações do livro do Apocalipse dos últimos dias, o que está acontecendo no mundo globalizado. Vamos falar de hoje de um assunto importante. Quem é o anticristo? Quem é a besta? Tanto a que subiu do mar e a que subiu da terra. Quem são essas bestas que vários profetas já têm profetizado? Vários pastores vêm falando sobre essas duas pessoas do livro do Apocalipse. Estamos dentro do livro do Apocalipse? Estamos se cumprindo? Sim ou não? É claro que nós estamos dentro das profecias bíblicas do Apocalipse. É uma da nossa pregação de rua de hoje, daqui de Osasco. Nós estamos lá em Tolomista, no centro de Osasco, praticamente. Então nós vamos abordar hoje sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Vamos falar de crise mundial. Esta crise mundial está desencadeando a chegada, o reino do anticristo, que já são duas pessoas. Da onde vem o anticristo? Muitos teólogos têm falado que o anticristo vem da Europa. Outros dizem que vem da banda do norte, vem de Israel. Nada disso. O anticristo, ele é do Brasil. É do Brasil. É um pastor. Ele nasceu na Europa. Nasceu na Europa, esta pessoa, o anticristo, que é o falso profeta. Ele se criou no Brasil, montou a igreja muito grande no Brasil, hoje se estende no mundo inteiro. Esta besta, que é o falso profeta, ele não está mais no Brasil, já foi embora. Está agora no sul da África, pregando lá na África, enganando aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Outra besta, quem é a outra que subiu da terra? É um presidente. Este também é do Brasil. Eu vou abordar aqui um dos assuntos. Por exemplo, veja bem, o livro do Apocalipse 17, que fala sobre uma dessas bestas do Apocalipse. A besta que subiu do mar é o falso profeta. Esta besta é um pastor universal, ou seja, global. Veja bem, temos esta besta está encabeçada no Apocalipse 17, versículo 8 em diante, que diz assim: a besta que viste já não é mais. Está se falando de Roma. Roma na antiguidade, ela tinha o poder político e religiosa. Ela caiu, levantou só com o poder religioso. O poder político ela não tem domínio. Só que esta outra besta que subiu, a Bíblia diz assim, ó: é necessário que venha, mas que seja para pouco tempo. Está se falando de uma igreja unificada, uma igreja grande, que ela tem um poder político e religioso, ela tem todo o poder da primeira besta, que no caso é Roma, igreja católica, certo? Aí você na sua casa, você vai ver do Apocalipse 17 ao 18, até, começando aliás, do 3 ao 8 em diante, que justamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, veja bem, senhores e senhoras, estamos dentro do governo do anticristo. A Bíblia diz: a besta que viste a besta que viste é tribos e línguas e povos e nações. São muita gente. Todos aqueles que aceitam o microchip na pele, que é o rastreador, que é a marca de Satanás. Melhor falando, a marca da besta. Veja bem, nós já estamos dentro do governo do anticristo. Veja que ontem foi domingo, teve uma passeata gay no estado de São Paulo. Estava previsto 3 milhões de pessoas. Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E Deus vai acabar com este mundo por causa do pecado. Então veja bem, este é um documentário forte que nós vemos saindo, falando em cidade, abordando sobre esses assuntos do microchip. Voltando sobre o que eu acabei de falar aqui. Veja bem, daqui a pouco o evangelista, que está se encontra presente, ele vai ler um documentário que está na internet sobre os implantes de microchip na pele, sobre os pastores que já estão implantando esse microchip, chamado Nova Ordem Mundial. Preste bem atenção. Olha só, paz falsa, que é onde não há paz. Veja bem, desarmamento, fome zero, casamento de homem com homem. Inclusive no Brasil já está acontecendo isso. Homem se casando com outro homem, mulher se casando com outra mulher. Veja bem, vem mais. Nossa Casa, Nossa Vida. Vem pacote de bondade, troca de sexo,
o SUS é uma instituição privada, que igual os governos do Brasil inteiro têm acesso ao SUS. O que está acontecendo? O SUS hoje está fazendo troca de sexo. O homem e chega lá, vira mulher, mulher vai para lá e vira homem. Então isso é o governo de Satanás, o governo da besta, do anticristo. Estamos vivendo os últimos dias do Apocalipse. Preste bem atenção, um sinal forte que os senhores e a senhora que vai assistir essas imagens na sua casa, aguarde a data que foi falado isso aí. Vai haver um grande terremoto no centro de São Paulo que nunca foi visto no nosso tempo. Pior do que o Japão. Voltando nesse assunto, o que eu acabei de abordar agora, veja bem. Veja que de acordo com a Bíblia, Daniel 12, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, o governo do anticristo é um governo de baderna. Hoje você vê igreja, é um governo de baderna, as igrejas fazendo distribuição de camisinha. Então esta pessoa que eu acabei de falar no começo, que é um pastor, ele prega no mundo inteiro sobre camisinha dentro das igrejas. Ele diz que a Bíblia é contra casamento de gay, mas ele é a favor, ele não é contra. Que não é contra, é a favor. Então esse pastor, que é um bispo, ele é o anticristo, a besta que subiu do mar. Vem a besta que subiu da terra, que é um presidente unindo o mundo inteiro, unindo todos os países, fazendo a reunião secreta para a chamada Nova Ordem Mundial. O que é a Nova Ordem Mundial? Nova Ordem Mundial é implante de microchip na pele. Nova Ordem Mundial é uma igreja única, universal, grande. Nova Ordem Mundial é um presidente mundial, um poder político mundial e uma economia mundial e uma moeda mundial. Este é o governo crucial de Satanás, o enviado direto do diabo. Nesses vídeos, nessa mesma pregação que o senhor está vendo aqui, neste documentário de hoje, os senhores vão ver narrado por outros pregadores da Europa falando sobre Roma. O anticristo já está no nosso meio. As duas bestas é do Brasil, não é de outro lugar. Um é o pastor e o outro é o presidente, qual está abordando, pregando essas coisas que eu acabei de falar no mundo. Nós estamos hoje aqui em Osasco para fazer uma das nossas pregações do livro do Apocalipse dos últimos dias, o que está acontecendo no mundo globalizado. Vamos falar de hoje de um assunto importante. Quem é o anticristo? Quem é a besta? Tanto a que subiu do mar e a que subiu da terra. Quem são essas bestas que vários profetas já têm profetizado? Vários pastores vêm falando sobre essas duas pessoas do livro do Apocalipse. Estamos dentro do livro do Apocalipse? Estamos se cumprindo? Sim ou não? É claro que nós estamos dentro das profecias bíblicas do Apocalipse. É uma da nossa pregação de rua de hoje, daqui de Osasco. Nós estamos lá em Tolomista, no centro de Osasco, praticamente. Então nós vamos abordar hoje sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Vamos falar de crise mundial. Esta crise mundial está desencadeando a chegada, o reino do anticristo, que já são duas pessoas. Da onde vem o anticristo? Muitos teólogos têm falado que o anticristo vem da Europa. Outros dizem que vem da Banda do Norte, vem de Israel. Nada disso. O anticristo, ele é do Brasil. É do Brasil. Estou só com o poder religioso, o poder político, ele não tem domínio. Só que esta outra besta que subiu, a Bíblia diz assim, ó: é necessário que venha, mas que seja para pouco tempo. Está se falando de uma igreja unificada, uma igreja grande, que ela tem um poder político e religioso, ela tem todo o poder da primeira besta, que no caso é Roma, igreja católica, certo? Aí você na sua casa, você vai ver do Apocalipse 17 ao 18, até, começando aliás, do 3 ao 8 em diante, que justamente o que eu acabei de falar. Por exemplo, veja bem, senhores e senhoras, estamos dentro do governo do anticristo. A Bíblia diz, a besta que viste a besta que viste é tribos e línguas e povos e nações. São muita gente.
todos aqueles que aceitam o microchip na pele, que é o rastreador, que é a marca de Satanás. Melhor falando, a marca da besta. Veja bem, nós já estamos dentro do governo do anticristo. Veja que ontem foi domingo, teve uma privada, que igual os governos do Brasil inteiro, eles têm acesso ao SUS. O que está acontecendo? O SUS hoje está fazendo troca de sexo. O homem vai homem e chega lá, vira mulher. Mulher vai para lá e vira homem. Então isso é o governo de Satanás, o governo da besta, do anticristo. Estamos vivendo os últimos dias do Apocalipse. Preste bem atenção, um sinal forte que os senhores e a senhora que vai assistir essas imagens na sua casa, aguarde a data que foi falado isso aí. Vai haver um grande terremoto no centro de São Paulo que nunca foi visto no nosso tempo. Pior do que o Japão. Voltando nesse assunto, o que eu acabei de abordar agora, veja bem. Veja que de acordo com a Bíblia, Daniel 12, Daniel 7, Daniel 9, Daniel 10, o governo do anticristo é um governo de baderna. Hoje você vê igreja, é um governo de baderna, as igrejas fazendo distribuição de camisinha. Então esta pessoa que eu acabei de falar no começo, que é um pastor, ele prega no mundo inteiro sobre camisinha dentro das igrejas. Ele diz que a passeata gay no estado de São Paulo estava previsto 3 milhões de pessoas. Deus acabou com Sodoma e Gomorra por causa do pecado. E Deus vai acabar com este mundo por causa do pecado. Então veja bem, este é um documentário forte que nós vemos saindo, falando em cidade, abordando sobre esses assuntos do microchip. Voltando sobre o que eu acabei de falar aqui. Veja bem, daqui a pouco o evangelista, igual que está se encontra presente, ele vai ler um documentário que está na internet sobre os implantes de microchip na pele, sobre os pastores que já estão implantando esse microchip, chamado Nova Ordem Mundial. Preste bem atenção. Olha só, paz falsa, que é onde não há paz. Veja bem, desarmamento, fome zero, casamento de homem com homem, inclusive no Brasil já está acontecendo isso. Homem se casando com outro homem, mulher se casando com outra mulher. Veja bem, vem mais. Nossa casa, nossa vida. Vem pacote de bondade, troca de sexo. Vem o SUS, é uma instituição, é um pastor. Ele nasceu na Europa. Nasceu na Europa, esta pessoa, o anticristo, que é o falso profeta. Ele se criou no Brasil, montou a igreja muito grande no Brasil, hoje é assistente no mundo inteiro. Esta besta, que é o falso profeta, ele não está mais no Brasil, já foi embora. Está agora no sul da África, pregando lá na África, enganando aqueles que não conhecem a palavra de Deus. Outra besta, quem é outra que subiu da terra? É um presidente. Este também é do Brasil. Eu vou abordar aqui um dos assuntos. Por exemplo, veja bem, o livro do Apocalipse 17, que fala sobre uma dessas bestas do Apocalipse. A besta que subiu do mar é o falso profeta. Esta besta é um pastor universal, ou seja, global. Veja bem, temos esta besta está encabeçada no Apocalipse 17, versículo 8 em diante, que diz assim: a besta que viste já não é mais. Está se falando de Roma. Roma na antiguidade, ela tinha o poder político e religiosa. Ela caiu. Lavador